Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus. E eu queria começar essa quarta-feira falando com você sobre alguns compromissos, alguns hábitos, algumas coisas que nós precisamos estabelecer de uma vez por todas, que são fundamentais, que o Senhor nos colocou para fazer. Não são coisas opcionais, não são acessórios que podem melhorar a sua vida, mas nós estamos falando de coisas basais, coisas fundamentais que podem estar nos matando. E hoje, de forma especial, eu quero abordar um tema muito falado entre nós, mas não sei se praticado e cada vez mais desafiador de praticar. E eu quero saber se você está praticando e apresentar formas aqui para a gente praticar isso mais. E para falar desse tema, eu trouxe um irmão, porque eu quero falar sobre comunhão. E eu quero falar com alguém aqui que eu tenho já há muitos anos uma profunda comunhão, para a gente falar num lugar de testemunho aqui também, e vai ser incrível. Beleza? Está preparado? Podcast de hoje? Então vamos embora, que tem muita coisa para a gente conversar. Johnny! E aí, meu amigo? Como é que você tá? Muito bem. Melhor ainda aqui nessa mesa. Dr. Jonatas Leone. Que alegria. Dr. Johnny do Divinamente, batizado por Johnny você. do Divinamente. Mudei. A gente vai trocando o sobrenome das pessoas. Mudou minha história. É igual eu, cara. Todo lugar que eu vou é Douglas Dizascope. Ou só Dizascope. Esses dias atrás, o Davi brigou na escola, né? Aí... e o Davi, assim, ele é muito tranquilo, assim, nunca vi ele cairado e querer agredir alguém, mas por uma injustiça lá que aconteceu, ele quis defender o amigo e tal, e aí tinha vídeo, né, e ele lá. E aí eu fui na escola conversar, né, e aí o pior de todos, assim, né, é que quando aconteceu, uma moça que estava perto lá, assim, da escola, correu para chamar o monitor, e ela correu gritando assim, fulano, vem, o filho do Dizascope tá brigando. Meu amigo, a mensagem nos prega, né? A pregação nos prega. É isso aí. Muito bom. Seguinte, eu queria conversar com você sobre comunhão, né? E por que falar de comunhão hoje? E por que você aqui comigo? Porque eu acredito que comunhão, ela vai além de simplesmente uma questão espiritual, faz bem para nossa alma, para o nosso espírito, mas eu comecei a perceber que comunhão é fundamental para o nosso físico, para a nossa vida, para estar vivo, né? E é algo que tem sido negligenciado. Então eu queria começar perguntando para você, qual a relação de comunhão e saúde? Comunhão e saúde. Sim, sim. Bom, primeiro que a própria definição de saúde é comunhão. Ah, é? No sentido de que saúde é inteireza, é a completude das partes. Ok. E o que é doença? Doença é a perda da inteireza, ou seja, uma separação. Fragmentação. Uma fragmentação. Se eu tinha algo inteiro e agora tem uma ruptura, uma fragmentação, uma lesão, duas partes se separam. Essa quebra, essa separação é o que acontece em qualquer doença. A doença é uma separação de uma parte da sua parte correspondente. A inflamação que isso gera, o sangramento que isso gera, o coágulo que isso gera, isso vai em qualquer separação. Mudar, mas é uma separação. Então, não existe saúde sem comunhão e não existe comunhão sem saúde, porque a palavra quer dizer justamente aquilo. Tanto é que quando a gente olha para a estrutura do ser, o que é ser humano, o que é ser uma pessoa. Quando Deus está lá no seu movimento criativo, ele toma o barro e ele forma ali o corpo do pó da terra, uma estrutura. E aí ele sopra do seu espírito, ele sopra do seu fôlego nas narinas do ser humano. Ali se forma um ser vivente. Gênesis 1:27 vai dizer que Deus disse, façamos, ou seja, é uma expressão de comunhão, façamos. O homem conforme a nossa imagem, ou seja, uma comunhão. E aí ele expressa isso. Então, façamos o homem conforme a nossa imagem, macho e fêmea. Ou seja, o ser humano é biológico, ele é de
terra. Matéria, Ele é físico. matéria, ele é material. Ele é espiritual porque o sopro do próprio Deus, a substância divina é a sua essência, então ele tem uma estrutura que é biológica, mas ele tem uma essência que é espiritual. E isso expressa a imagem do próprio Deus. Como isso? Uhum. Por meio da comunhão, macho e fêmea. Ok. É essa relação. Então ele é social também. Ele é social, ele é biológico, ele é psicológico, ele é espiritual e ele é social. Quando o homem perde a sua inteireza, que é a ideia do pecado, é a ruptura, é a quebra com relação a Deus e a imagem de Deus, a primeira constatação do pecado é que eles olham um para o outro e sentem vergonha. Ok. E a vergonha é uma emoção social. Você não Ok. sente vergonha de você. Sozinho. Sozinho. Não dá Se em você casa. olhar no espelho, você sente raiva, mas não sente vergonha. Entendi. Agora, a vergonha pressupõe a existência do outro. Uau. Então, quando homem e mulher estavam lá, viviam nus e não sentiam vergonha, por quê? Porque eles eram um. Entendi. Eles eram uma comunhão perfeita Então, com Deus. a vergonha pressupõe a ruptura já. Pressupõe. E aí, você está evidenciando que algo foi rompido. A doença que vem posteriormente a isso, a morte que vem posteriormente a isso, é um sintoma de qual problema? A quebra da verdadeira comunhão. Entendi. Essa quebra da verdadeira comunhão com Deus, e como nós fomos feitos para espelhar entre nós a relação com Ele, se a gente quebrou a relação com Ele, a gente quebrou a relação um com o outro. Por isso que os seres humanos ali, né, Adão e Eva, eles começam a sentir medo de Deus, ou seja, uma quebra na relação com Deus e eles vão se esconder, mas eles começam a sentir vergonha um do outro. A comunhão foi quebrada. Essa é a definição de doença. Ok. Uma quebra na estrutura do ser. E aí é interessante, porque quando a serpente aparece, o que havia lá, né? A Bíblia diz que Deus formou assim um ser vivente. E aí esse ser é inteiro, esse ser é completo. Mas o que a serpente propõe? Qual que é a tentação? Troque o ser que você é pelo será Ok. que você deveria, poderia, gostaria de ser. Então, no dia que você comer, você será. Qual que é a ideia ali? Falta alguma coisa. Você não é completo, você não é inteiro. Ali, essa semente da quebra, essa ruptura, é a matéria-prima, ou é o início de todas as doenças. Então, saúde é comunhão, doença é separação. Toda vez que você está tratando alguma coisa, qualquer medicamento que trata alguma coisa, qualquer cirurgia que trata alguma coisa, o que ela está fazendo? Comunhão. Por isso que a cura da humanidade vem através de uma cirurgia de Deus na história, que é a cruz, em que Deus está, agora o homem separado dele, porque o homem quando caiu em si mesmo e se separou de Deus. Então o que a cruz é? É Deus como um cirurgião reconciliando consigo o mundo, assim como um cirurgião pega uma agulha, pega uma linha e ele junta duas partes que estavam separadas, porque é isso que uma sutura faz. A sutura une o que estava separado. Ela não tem nenhuma mágica ali na linha, não tem nenhum tipo de medicamento. O que é uma sutura, uma costura? É uma comunhão de duas partes que estavam separadas. E que foram feitas para estar juntas, né? Por isso que vão colar. Exatamente. Você deixar elas ali, vai colar. O sangue de uma parte nutre a outra parte. E essa comunhão é a vida, é essa dependência um do outro. Sim. Então, quando Deus está suturando a humanidade a Ele por meio da cruz, era como se Ele estivesse pegando as nossas feridas, as feridas do próprio Cristo, e por meio da cruz está fazendo uma cura que é comunhão, reconciliando. Muito. E você falou, né? A serpente entra e ela planta uma semente, até te poderia dizer de ansiedade, né? De preocupação, porque será, né? Será? Aí me veio na cabeça, né, que
a gente foi criado para ser humano e ela criou o será humano, né? É isso aí, é isso. Porque era ser, né? Nós É ser. somos humanos e ponto, né? E Mas aí ela entra para falar, não, ó, se você fizer tal Você coisa, será. você será. É. Né? E aí até a gente fala para essas crianças, né? De forma errada. O que você vai ser quando crescer, né? Eu acho que você pode perguntar que profissão você está pensando, né, em seguir, ou que forma você vai expressar quem você é. Você já nasceu sendo, isso, né? É isso. E aí até eu vi uma vez um autor dizendo assim, que o trabalho de um pai é apresentar a criança para a criança, né? Exato. Então, assim, ela já é. A pergunta é de que maneira ela vai manifestar aquilo. Só que a gente fica nessa, pô, se você não fizer a faculdade, você não é ninguém. Né? Então, você fica sempre nessa lógica da serpente, né? Você será. Você casar, você será. Se você fizer a faculdade, você será, né? Fica nesse... Porque de alguma forma você não está inteiro ainda. Você ainda precisa de algo externo para poder se tornar alguma coisa. E não lá dentro, no espírito, você descobrir que você já é. E aí a comunhão, as relações, elas vão expressar ao mundo quem você é. E uma coisa muito forte, né? Assim, por exemplo, quando você assiste esses... Agora ficou em alta aquele seriado, do Tremembé, né? Que falava daquela cadeia com famosos e tal. E nem é um incentivo para você assistir, só lembrando que estava em alta, porque é muito comum seriados, filmes sobre a vida dentro da penitenciária e tal. E uma coisa incrível é que quando você assiste algo assim, você vê a maldade humana ali no seu ápice, né? E pessoas que têm profundas dificuldades sociais. Entendeu? A ponto de ter matado alguém, né? Não saber lidar com o outro de tal forma a ponto de ter matado alguém. E aí, lá dentro mesmo, você vê aqueles conflitos e pessoas matando pessoas lá dentro, e agressão, e espancamento e tal. E aí você fala assim, tá, como é que pune alguém que tem profundos problemas sociais? Eles colocam a pessoa na solitária. E mesmo se for o cara mais psicopata, a mulher mais psicopata dali, a punição para ela é passar alguns dias na solitária. E é enlouquecedor para qualquer um, né? Para qualquer um. E nos faz pensar, né? Cara, como assim, né? Como assim? Olha o nível de necessidade que o ser humano tem de comunhão, mesmo que for ficar ao lado do inimigo, né? Exato. E interessante porque é o que o próprio Deus dá como diagnóstico para a humanidade. Não é bom que o homem esteja só. Ele faz questão de dizer isso lá em Gênesis 2 ainda. Porque se ele espera um pouco, né? E o pecado entrou, a gente fala, não é bom. Constata ali. Mas ele tá olhando pro Éden perfeito, é Gênesis 2. O pecado entra só no 3. No segundo episódio, não tinha pecado, não tinha problema. Era no Éden, né? Com Deus caminhando entre ele e os animais e tudo, e a criação e tudo. Ele estava no paraíso e Deus olha e fala, não é bom. Porque a solidão não expressa Deus, né? Ela não revela não se vê, né? a imagem de Deus. E interessante que essa ideia da solitária e da punição como um castigo para alguém com problemas sociais, você privá-lo da sociedade. É mais ou menos como comparar uma pessoa que está tendo problemas alimentares e aí o tratamento que você vai dar para ela é nunca mais dar nenhum tipo de comida para ela, né? E ela vai morrer. Exato. Do problema que ela já tem, né? Exato. Potencializando aquilo. E eu vejo que quando Deus diz não é bom que o homem esteja só, e ele dá essa sentença ali previamente à prática do pecado, Deus estava sinalizando para nós uma realidade de completude que a comunhão proporciona, e ao mesmo tempo mostrando que a solidão, que não é boa, ela tem implicações espirituais, emocionais, físicas, sociais. E dentro dessa perspectiva, o homem só é hoje uma solidão comunitária. Hoje o que a gente vive não é uma solidão onde pessoas estão na solitária, mas elas estão em uma profunda solidão
interior. Elas É quando não você, vamos têm… ficar todo mundo junto na nossa solidão, né? É, exatamente. E aí, é aquela imagem que o Larry Crabb usa na ilustração, no início do Lugar Mais Seguro da Terra, né? Várias cadeiras, assim, uma do lado da outra, mas ninguém se olha, ninguém virado pra um se lugar, vê, todo mundo virado Que era de um asilo, né? Exato, exato. E é mais ou menos essa solidão que a gente vive hoje e que a gente Solidão não está acompanhada. percebendo, mas ela está matando mais do que qualquer outra doença. Hoje né? a gente sabe que, e aí falando agora de saúde no sentido mais físico mesmo, né? Como a gente iniciava dizendo, o maior indicador de saúde e longevidade que a gente tem hoje é a qualidade dos relacionamentos. Das relações, né? Das relações. E hoje já tem países fazendo até… Isso é engraçado, né? Países europeus criando ministérios de solidão, como se fosse o Ministério da Saúde, como se fossem programas para o cuidado de pessoas que não têm ninguém. Uau. E é um nível, assim, de solidão que nós vivemos hoje enquanto humanidade, só que é uma solidão extremamente disfarçada, como é a proposta da serpente lá no início. Não é uma mentira, é um engano. Você vê que tem estrutura de verdade. Tem uma estrutura de verdade. Tem pedaços da verdade. Tem pedaços da verdade. Você será como Deus. Exato. Há um pedaço ali, ele criou na imagem e semelhança. Exato. E Paulo diz, né, escrevendo aos Coríntios, que ele teme que, assim como a mulher foi enganada pela astúcia da serpente, que a nossa mente também seja enganada e se aparte da pureza e da simplicidade, da pureza da devoção pura e simples a Cristo. Ou seja, o que ele está dizendo ali? É que a nossa mente, ela tem um potencial para o engano. E não para a mentira. A mentira a gente tende a rejeitar já. A gente diz, não, isso aqui é mentira. Adore o capeta. Não, isso aí não faz sentido. Agora, o engano é diferente, porque o engano tem estrutura de verdade. E eu acho que esse é o principal problema hoje. É que a gente vive uma aparência de comunhão, mas que é um engano, é uma comunhão enganosa. Então, até você estava falando dos países, tem um país chamado Butão, que eles, todo ano, eles fazem seria o FIB. Então eles têm lá o PIB deles. Da felicidade. Felicidade interna bruta, né? FIB. E aí eles fazem uma pesquisa com a população para ver quão feliz é a população, para ver se eles estão crescendo em felicidade ou não. E aí eu vi uma vez um cara entrevistando alguém lá do Butão que trabalhava nessa parte aí do governo e tal, e ele fez uma pergunta muito interessante. Ele falou, como que vocês medem? O que vocês fazem, né? Ele fala que tem um questionário e tal, e tem uma pergunta que ele falou que é a principal. Ele falou que a principal pergunta é a seguinte: se você tivesse um problema de madrugada às 3 horas da manhã, quantas pessoas você poderia ligar que você sabe que atenderia e iria te ajudar naquela hora? E aí ele fala, quanto maior é o número de pessoas que a pessoa responde, maior é o nível de felicidade dela. Né? Então, basicamente, está dizendo, quem tem mais amigos, quem tem mais comunhão profunda, são as pessoas mais felizes, né? E isso é muito chocante, porque é exatamente isso. Nós estamos com essa falsa… eu estava te falando aqui em off, né? A impressão que eu tenho do nosso tempo é que nós estamos vivendo um grande desafio de enganar nosso cérebro. A gente engana o nosso cérebro o tempo inteiro. Entendeu? Então, por exemplo, como é que engana o cérebro? Seu cérebro está mandando um sinal, eu estou com fome. E essa fome, na verdade, ele está dizendo assim, eu preciso dessa vitamina, desse nutriente, dessa proteína. Beleza? Beleza. Aí eu abro um saco de salgadinho, e eu engano meu cérebro, porque eu como aquele salgadinho que não tem nenhuma das vitaminas, nenhum dos nutrientes, nenhuma das proteínas, só que o estômago ficou cheio. Então vai uma mensagem pra ele, ó, tudo certo. E você tá aqui, ó, cheio. Beleza. Só que você enganou ele. E daqui a 2, 3, 5 anos, pode ficar tranquilo, que a conta vai vir. Entendeu? Você não enganou seu corpo, você não enganou as células do seu corpo, né? E aí, o seu cérebro fala, olha, eu quero intimidade. Entendeu? Sexualidade. Você foi criado para intimidade, para sexualidade. Num lugar de aliança, de segurança, de verdade, de se tornar um com a sua esposa, com o seu marido. E aí, você vai lá e abre um site
E aí ele termina dizendo, beleza. Tive intimidade com uma mulher, com um homem e tal. E você enganou ele de novo. Mas passado algum tempo, vem a conta da destruição do seu cérebro, das suas emoções, do seu próprio corpo, a partir daquilo ali. Então, é um eterno engano o tempo inteiro. E a comunhão tá entrando nesse pacote. Porque antes era isso. Vamos sair com os amigos? Quantos amigos você tem? Pô, eu tenho uns 5 amigos, tenho 10 amigos. Hoje eu poderia dizer, cara, tenho 400 amigos no Facebook. Tenho 300 amigos no meu Instagram, tenho 200 amigos meus em tal lugar. Olha meu celular. 25 mensagens hoje para responder dos meus amigos no WhatsApp. E o cérebro tá dizendo, nossa, eu tô com muita comunhão. Mas às vezes zero, né? Zero comunhão. Porque vem dessa ideia realmente de um engano que a gente tá trocando o virtuoso pelo virtual, né? Porque virtual é algo que não existe. Exato. É algo que quase que um fantasioso. É um fantasioso. Por exemplo, a gente na medicina diz, às vezes tem um espaço entre uma membrana e outra que não existe. A gente fala, é um espaço virtual. Não existe. Ele Eu lembro que o Paulo Borges falava assim, na pandemia, né? Fizemos várias lives, as coisas, ele fala, isso aqui é online, não é virtual. Porque virtual não existe. Mas agora estamos fazendo algo real através do online aqui, né? Então a Val estava em Israel. Então eu ligava pra ela de vídeo e aquilo ali era real, era comunhão real online, né? Online, mas real. Não era virtual, né? E é muito fácil a gente cair nesse engano, achar que tem comunhão de verdade. E, na realidade, a gente só tem ajuntamentos e não comunhão. E aí eu tenho até meditado sobre isso. Quanto na origem do pecado, da doença, tudo que a gente vive hoje está, de alguma forma, impresso ali. E Cristo vem para resolver todas essas implicações, né? Por exemplo, o engano. O engano é a distorção da verdade. E aí Cristo vem mostrar a verdade. Agora, existe uma outra distorção, que é onde a gente adoece também, que é na distorção do caminho. É uma ausência de vida e de caminhada de fato. Como que eu explico isso? O discipulado, o chamado para ser um discípulo é o chamado para praticar um caminho, né? Para andar junto com alguém. Esse andar junto com alguém, caminho, ele se cruza ali com a verdade. E aí é o encontro da verdade que eu creio com o caminho que eu ando. Esse vértice é a vida que eu tenho. Então, se Jesus é o caminho, que é essa horizontalidade, é com quem eu ando. É o que eu faço todo dia. É o que eu faço todo dia. Com uma verdade, que é no que eu creio de fato. Não estou enganado, não estou enganando, não estou seguindo meu coração enganoso. É esse encontro, como se fosse uma cruz aqui, é a verdade, é o caminho e é a vida. Não dá pra gente ter a vida de Jesus se a gente não tem o caminho de Jesus e a verdade de Jesus. E o que sobra quando a gente não tem a verdade e não tem o caminho? Sobra engano, que é a distorção da verdade, e sobra ausência, que é a distorção desse caminho. É um vazio, é um oco, é uma ausência. Então, onde está a doença? A doença é esse encontro de um engano com uma ausência. Pode perceber, se você olhar para qualquer doença, você vai ver lá, tem uma distorção, é um engano. Ou tem uma ausência, é a falta de algo. É algo que devia estar lá e não está. Isso é uma doença. Jesus vem agora para mostrar o caminho, a verdade, que é ele, a imagem do próprio Deus, e o resultado disso é a vida. Então não dá para ter... Se eu quero a vida dele, eu tenho que conhecer a verdade dele e andar no caminho dele. Né? O caminho, a verdade e a vida. E aí, interessante isso, né? Porque Jesus, quando vem mostrar o que é viver uma vida como a dele, o estilo de vida dele, ele chama amigos para viverem em comunhão com ele, que é a ideia do que é ser um discípulo.
o Talmidim. É essa ideia de gente que vai caminhar, vai estar com ele, né? Como a gente viu no Praticando o Sim. Caminho. Vai estar com ele Comunhão. em comunhão o tempo todo, vendo tudo o que ele faz para se tornar como ele é, para fazer Ele faz. o que ele faz. Então, não existe saúde sem esse lugar de verdade, de caminho e de vida. E é muito doido porque é o chamado que a gente tem aqui, para todo mundo estar aqui com a gente, né? E principalmente você que nasceu de novo, que está em Cristo, é um chamado ao discipulado, né? Que é seguir Jesus, né? Então, é um chamado a ter comunhão com Jesus. É um chamado para andar com Jesus, né? Então, essa é a nossa vida, né? Então, eu acho que essa palavra discípulo, ela expõe melhor pra gente o que a gente foi chamado para fazer e ser do que cristão. Porque cristão, às vezes, entra numa categoria, o lugar que eu vou no domingo, a fé que eu professo. Mas discípulo é tipo assim, é o homem que eu tô todo dia andando com ele, do lado dele, em comunhão com ele. Agora, é interessante que, cara, na Bíblia, praticamente você só vê discípulos. Você não vê. Um pouquinho, às vezes vai falar assim, fulano era um discípulo. Mas é sempre os discípulos, né? Tanto que é Talmid e Talmidim é plural, né? Exato. É discípulos. Então, discípulos, e os discípulos. E eu entendo por quê. Porque eu preciso seguir Jesus porque eu sou um pecador. Então, eu não consigo traçar meu próprio caminho, porque o meu coração é enganoso e eu vou traçar um caminho errado e para a morte. Então, ponto. Por que eu preciso do Salvador? Porque eu tô perdido. E aí eu preciso seguir ele. Beleza. Só que quando eu começo a seguir ele, eu ainda tô nesse corpo do pecado. Então eu consigo distorcer até seguindo ele. Então eu tô lá seguindo ele e de repente eu começo a falar, não, ele tá me pedindo para tal coisa. E aí não tá nada, é minha carne que quer, mas eu tô colocando na boca de Jesus. Aí eu acho um versículo e distorço para minha vontade e tal. E aí é por isso que é necessário discípulos. Porque no momento que eu vou distorcer, tem alguém do meu lado falando, amigão, ele não falou isso aí não, eu tava lá. Ele não falou isso aí não. Ah, não, ele mandou bater na outra face. Não, ele mandou dar outra face. E aí, nós vamos lembrando um pro outro. Entendeu? Ele mandou arrancar o pé. Não, ele mandou lavar o pé. E tal. E aí a gente fica ali lembrando a outro, porque a nossa carne vai entrar no meio. E eu preciso do meu irmão por causa dessa distorção. E aí eu lembro de um C.S. Lewis falando assim, não sei se você lembra, que esse negócio da comunhão é uma coisa muito louca, né? Por quê? Porque ele falou que ele tinha um amigo, eles eram um grupo de 3 amigos, né? E eles andavam lá, vou dar 2 nomes, né? O João e o Mário. E aí, ele então, quando tava com o Mário, ele dividia com o João, né? Ele ficava um tempo ali com o Mário, o outro também tava ali e tal. E aí um amigo dele morreu. E ele pensou, quando esse meu amigo morreu, o Mário morreu, agora eu vou ter mais do João só pra mim. E eu descobri que eu tinha menos. Porque havia um João que só o Mário acessava. Havia uma revelação do João que só aparecia quando o Mário tava. É isso. Então, quando um morreu, eu tive menos ainda do meu amigo. E é isso, né? Tipo assim, a gente tem menos de Jesus sem a comunhão com os outros, né? Porque tem uma parte de Cristo que é só quando o Johnny tá e nós dois estamos ali na relação com ele que aparece. Tem uma parte de Cristo só que é quando a Valéria aparece e tá ali. Então você pensa, sozinho eu vou ter mais de Jesus. Não, você tem menos de Jesus, né? Porque ele vai se revelando a nós. Então a revelação expande e é o impedimento de eu distorcer, né? O outro ali ao meu lado, me ajudando nessa caminhada. Então esse discipulado, por isso que essa palavra discipulado, ela se mistura, né? É discipulado ou é discipulado? É os dois, né? Eu lembrei enquanto você falava, eu lembrava daquele texto de Paulo escrevendo aos Efésios, em que ele diz que, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome, toda a família, e eu oro para que vocês sejam fortalecidos no homem interior e para que vocês, por causa desse fortalecimento do homem interior, ou para que vocês sejam fortalecidos no homem interior, possam conhecer e compreender o amor de Deus. E aí, como você vai fazer isso? E ele diz, você vai compreender a altura, a largura, o comprimento e a profundidade com todos os santos. Você só vai conseguir compreender e conhecer a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus
com todos os santos, porque É isso. é isso que você tá falando, né? Totalmente. E me dá a impressão de uma construção, né? Quando ele fala essas medidas, né? E ele nos chama toda hora, principalmente Paulo, né? De pedras vivas. Então a impressão é isso. Quanto mais tem dos seus lados, você vai entendendo a largura, aí você vai entendendo a altura. Quanto mais você vai adicionando de discípulos ao seu redor, você vai entendendo a profundidade. Entendeu? Não adianta. Só que, aí é que eu quero entrar numa outra pauta. Nós estamos num momento da história que comunhão se tornou quase que uma resistência ao sistema que a gente está vivendo. E eu te dou um exemplo. Cara, eu nunca vi essa questão do antissocial ser tão celebrado. Se você entra agora no seu celular e abre o WhatsApp, o Instagram, o TikTok, vai ter alguma piadinha celebrando o antissocial. Então, por exemplo, me arrumando para ir para a festa, cancelaram. Glória a Deus. Não vou poder ir, tenho compromisso. Aí tá a foto da cama dele, ele deitando para assistir Netflix. Entendeu? O meu compromisso e tal. E aí você celebrar o tempo inteiro do tipo, que bom, eu vou ficar sozinho, não quero ver gente, não aguento mais ver gente. E celebrado. Isso é uma evidência de uma sociedade que está adoecida, né? Exato. Então a comunhão está se tornando quase que fazer frente a algo, ao espírito de uma época, sistema, né? E eu vejo isso acontecendo, inclusive, dentro do nosso contexto cristão, com uma ideia de que, talvez, esse é um termo que a gente precisa tomar cuidado, mas eu fui ferido na igreja, né? E aí o coração se fecha para a comunhão. E esse coração fechado para a comunhão, por vezes, pode até manter uma ideia de culto. Eu vou lá, eu participo das reuniões públicas. Mas não abro mais minha vida. Mas eu não abro mais a minha casa. É como se o coração ficou fechado para a comunhão, ainda que para o culto público ele continue aberto, né? E eu esses dias estava meditando naquele texto em que os amigos do paralítico o levam até Jesus. E eu fiquei pensando que existem revelações de Cristo que só podem acontecer por causa de amigos, né? Por exemplo, aquele homem era um paralítico. Tinha uma resistência para entrar na presença de Jesus. Ou seja, era um ferido que não conseguia chegar até Jesus. Mas eu fico pensando nesses amigos, né? Esses amigos que pegaram ele, que custou muito pro corpo deles, custou muito para as emoções. Os caras tiveram que gastar muito do tempo, da energia, da disposição. E aí, tiveram que arrumar corda, tiveram que... Cara, pensa na estratégia. Custou pro dono do telhado, né? A estratégia que tem que fazer para fazer o cara chegar diante de Jesus, para poder descer o cara até Jesus. E é justamente esse mostrar Jesus por meio da comunhão. E aí é engraçado, que é como se Jesus estivesse dizendo assim, vendo a comunhão deles. Uau, porque ele diz, vendo a fé que eles tinham. Sim, né? Faz sentido. Cara, o que era fé para Jesus ali naquele momento? Comunhão. E eu fico pensando, cara, será que hoje um jeito da gente mostrar fé não é comunhão? E isso não tem tudo a ver com a oração de Jesus, né? O mundo vai saber que o Pai me enviou quando eles tiverem comunhão, quando eles forem um. Então, às vezes a gente acha que fé tem a ver com a crença, com o que eu creio. Mas também tem a ver com a forma como eu vivo isso que creio por meio da comunhão a despeito das minhas feridas. Porque um dos pontos que eu acho que é muito importante, a Bíblia nos incentiva a isso, né? Pois até no texto da ceia, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu acho que o que é importante, a gente tá nesse começo de ano aqui, para quem tá vendo no início que a gente lançou, é muito importante essa autoavaliação constante. Como é que você tá? Como é que você tá na sua fé? Como é que tá a sua comunhão com Deus? Como é que tá? Você tá melhor? Estamos entrando nesse novo ano, aqui no caso 2026, estamos entrando nesse novo ano. Você tá melhor que quando você começou 2025, 2024, 2023? E aí a pergunta é, como é que eu faço diagnóstico? E o principal é comunhão. É as relações mais perto. Você tá conseguindo amar irmão, irmã, primo, mãe, pai, marido, mulher. Você tá conseguindo amar.
expressar amor, servir, paciência, mansidão. Você tá conseguindo amar as pessoas difíceis? Esse é o diagnóstico para nós da comunhão com Deus. Porque Cristo está sendo formado em mim, então eu vou crescer em ser manso e humilde e bondoso e amoroso e benigno, entendeu? Então todo fruto do Espírito. E é louco, porque o fruto do Espírito é comunhão, só comunhão. Amor, paz, paciência, bondade, benignidade. Nada disso eu preciso fazer com Deus. É todo relacional. É tudo com o outro. Então, esse é um grande diagnóstico para nós, né? Como é que você tá? E aí não é quanto de teologia você sabe. Se a justificação é pela graça, se perde salvação, se é pré-milenista, histórico, pós-tribulacionista, se você batiza criança, adulto, mergulha, só espia. Tem uma coisa que vai muito além desse só eu sei essas informações. E eu não estou desmerecendo, são importantes. Por exemplo, a base da nossa comunhão é a doutrina da Trindade. Importante saber. Mas até o que é saber? O que é a doutrina da Trindade? Comunhão. Então, mas é isso. A base da nossa da comunhão é a Trindade. Onde é que eu acho o modelo ideal? É ele. Então é importante saber coisas doutrinárias. Para poder expressar. Mas aí como é que é o fim disso? Tá dando certo ou não? Comunhão. E aí tem gente que, cara, faz teologia e tá mais amargo. Faz teologia e tá diminuindo mais o mundo. Tá diminuindo mais a comunhão. E você fala, opa, será que isso tá só nos inchando? Então, esse é um grande desafio. Cara, e eu acho que uma palavra que explica a ideia de comunhão é presença. Cara, até no livro, né, a presença relacional de Deus vai mostrando como essa é a história de Deus. Do Evangelho, da palavra inteira, da Bíblia inteira. E talvez isso explica o porquê a gente está vivendo do jeito que está vivendo, porque a ausência é um problema tão importante, porque a gente pode estar aqui hoje e não estar aqui, e não estar presente. E aí, essa talvez seja a grande tentação do nosso tempo. É roubar a presença. E aí a comunhão, ela só existe entre presentes. Ok. Eu posso... Se alguém não tiver aqui, eu E posso estar aqui na sua frente, mas tá viajando na maionese. Esse é o problema do engano hoje. É que a gente desenvolveu um jeito de parecer que tá junto, sem estar presente. Você sabe uma parada que é muito comum a gente juntar pra fazer? E às vezes até em família, né? Vamos ver um filme. Então, vamos sentar todo mundo no sofá e não estar ninguém ali. Porque o filme te arrebata pra uma história, né? E aí nós estamos 4, eu, a Val, as crianças sentados ali, mas tá todo mundo fora dali, né? Em outro lugar. E aí fala, nossa, tivemos um momento de comunhão. Não, né? Nós não tivemos um momento de comunhão. E eu acho que isso é tão significativo, porque para mim tem duas palavras assim que precisam nortear a nossa vida. Palavra e presença. Palavra no sentido da palavra de Deus. Presença no sentido da presença de Deus. Porém, a palavra de Deus encarnada em nós e a presença de Deus também encarnada em nós, né? Eu lembro da pregação do Guilherme de Carvalho no aniversário da igreja esse ano, ele falando que o objetivo de Deus revelar a presença. Ao revelar a presença dele para nós por meio do sentir. Então a gente sente a presença de Deus para quê? Para que a gente seja a presença de Deus para alguém. Então é sentir. O cara conseguiu juntar o tema do ano com Dizascope. E eu acho que é isso, cara. O que falta para a gente expressar a verdadeira comunhão é a gente sentir a presença de Deus para a gente ser a presença de Deus para alguém. Por que a gente tem comunhão? Porque você foi presença de Deus para mim. Cara, lembra lá, 2007, eu completamente quebrado, destruído, e você apareceu e foi a presença de Deus para mim, me chamando para participar da sua vida. Ali a gente desenvolveu comunhão. É muito doido, né? Porque assim, você estava passando um problema gigantesco, né? Pra quem não conhece a história do Johnny, tem até um podcast aqui de uma namorada dele que tirou a própria vida, né? Uma ex-namorada, né? Que tirou a própria vida. E então, assim, uma coisa inimaginável de como é que você lida com aquilo. Um cara de 21 anos, como é que você lida com uma parada tão grande e tal. E aí
eu, de 19? Você tinha 18, eu 21. 18, entendeu? E aí, que eu ajudo? O que eu sei? Entendeu? Nunca passei por isso. Não sou formado em psicologia. Eu nem tinha. Se eu entrei, estava no primeiro ano. Entendeu? Nada. Só que tem uma parada que participa da cura, né? O Hebreus fala assim: que a gente tem um sacerdote que compadece. O que é compadecer? Padecer junto. É conjunto. Dor Padecer. é sentar na dor do outro. Então, aquele momento, por exemplo, com Maria e com Marta, por que ele chora? Ele ia resolver. Mas resolver não cura. Né? Então, assim, você tá passando necessidade. Eu posso fazer um Pix, mas não cura. Faça o Pix, mas senta junto. Compadecer, né? Senta do lado. E aí eu até queria migrar para isso. Como que a gente faz para ter comunhão? E eu acho que uma das primeiras questões é essa. Chora com os que choram, né? Tipo, compadecer. Eu não sei o que falar, não sei o que fazer, eu não consigo resolver. Senta do lado. Só senta do lado. Porque sofrer, todo mundo vai sofrer, mas ninguém precisa sofrer sozinho. Acho que essa é a realidade do evangelho, né? Então, a primeira coisa que eu diria, velório, gente. Deixa eu falar uma coisa aqui, abrir um parênteses aqui. Passou 2 situações bem complexas aqui na igreja, duas famílias que perdeu entes queridos de forma trágica. E a realidade não tem o que falar, não tem o que fazer, não tem versículo que dê jeito, não tem nada. Só a presença. A realidade é só você ir lá e falar, eu tô com você, entendeu? Quer conversar de uma coisa? Não quer conversar de nada, só que tô aqui, ó, sentado aqui do seu lado, se você me acionar, eu tô aqui, só. Entendeu? Então não tenta inventar, não tenta falar, não tenta, entendeu? Já vi gente assim que perdeu filho e a pessoa chega assim, nossa, graças a Deus você tem outros 2, né? Tipo assim, isso não é consolo, entendeu? Não é consolo. Só esteja lá, dá um abraço e fala, meus sentimentos, eu tô aqui. Então, acho que uma das formas... Como é que a gente tem comunhão? Porque a Bíblia fala, né, que você tem muitos amigos, na angústia nasce um irmão. Então, como é que é esse migrar, né? Por que nós nos tornamos irmãos, né? De angústias. Sim. De angústia, a dor de dores, conecta, né? Alegrias também, mas de dores. E é só estar lá, né? Porque a gente jogou FIFA. Foi. Né? A gente foi no restaurante no dia do meu aniversário de namoro. Isso é comunhão. Cara, isso é comunhão, cara. Eu quero participar no primeiro dia, assim, Primeira vez que eu convidei ele, porque ele contou a história pra mim num culto, e de lá eu ia sair pra ter meu jantar de aniversário de namoro. Eu ligo pra Val, tô levando uma pessoa. É o nível. Você vê o nível de comunhão. De isso comunhão. A verdadeira comunhão é isso. Se você não vive isso, você não tá vivendo a verdadeira não comunhão. sabe ainda. Mas isso é muito real, cara. A presença em meio à dor. Por exemplo, Isaías 53 mostra o Cristo, o homem de dores, que sabe o que é padecer. Né? E eu fico pensando, a gente tem uma pressa de tirar a pessoa de dentro do sofrimento que ela tá. E Deus podendo fazer isso, simplesmente nos arrancar do nosso sofrimento, Ele nos mostrou o método perfeito. O método perfeito não é tirar a pessoa do sofrimento que ela tá, é entrar dentro do sofrimento dela. Por isso que é o homem de dores que sabe o que é padecer. Né? Ele entrou, ele experimentado no sofrimento, né? Aquele que entrou dentro das nossas dores para poder, aí sim, de mãos dadas conosco, sairmos de lá juntos em direção... Ele não resolve nada de fora, né? Não, ele entra, cara. Sabe que tem um texto muito conhecido nosso, que é 1 Timóteo. É 1 Timóteo? É a verdadeira religião? Não, dos órfãos das viúvas, é Tiago. Abre aí. Vê se você acha, Tiago. Porque por muito tempo a gente sabe de cor, entre aspas, esse tipo de texto, né? E aí, a verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas. 1,27. 1,27. Abre aí. Pura e verdadeira religião. O que fala? Jesus. Tem 2 textos que é só precisar que aí não abre, né? A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Tem uma versão que fala visitar. Olha que louco. Por quê? Porque às vezes a gente fica assim, não, a verdadeira religião é essa. Mandei uma oferta para um órfão.
Verdadeira religião é essa. Eu dei uma cesta básica pra uma viúva. É. Entendeu? Eu patrocino o orfanato lá da minha cidade. Isso é verdadeira religião. Cara, a verdadeira religião aí a palavra tá cuidar, né? Mas Vou até ver no sentido de participar, né? Vou até ver a palavra original. Vê aí no aqui, original. ó. Eu tenho... Tiago 1:27. Quando você abre, tem um outro texto que me intriga. Se alguém está Visitar. doente. Aí dá visitar? Tá, ó. Tá assim, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus Pai é esta. Visitar. Aí a palavra visitar é episkeptomai. Quer dizer, cuidar, preocupar, inspecionar, examinar com os olhos, a fim de ver como ele está. Visitar, Uau. ir ver alguém pobre, aflito, tomar em consideração a fim de ajudar ou beneficiar. Ser responsável por, ter cuidado e prover para, procurar por, olhar. Não, olha isso. Porque pensa comigo. Deus poderia fazer um Pix. Mas ele veio. Veio ver com os próprios olhos. Ele fez o Pix também. Se fazer presente. Mas ele veio. Então, assim, não é fazer um Pix, é ser o Pix, né? Então, tipo assim, ele poderia falar assim, ó, tá aí, ó, oferta pra pagar. Ele vem visitar o órfão e viúva que somos nós, né? E aí um outro texto que me intriga também, se alguém estiver doente, chama os presbíteros e unja. E aí a gente fica pensando, é o óleo mágico. Não, é presença com toque. Tipo assim, ele deixa uma instrução que não dá pra fazer online. Que não dá pra fazer por telefone. Você tem que chamar alguém pra ir lá e relar. Hebreus fala de uma doutrina, de um fundamento. Pôr as mãos. Impor as mãos. Ele tá falando de batismo, de arrependimento de obras mortas, escatologia, de juízo final. E aí, no meio daquelas 6 bases da fé cristã, ele põe lá imposição de mãos. É como se ele falasse assim: só vai funcionar se tiver a um braço de distância. É isso. Só vai funcionar se tiver presente. Se dá pra alcançar. De mão dada. Se não der pra alcançar, não vai funcionar essa fé, né? É uma fé encarnada, né? Então tem que estar encarnado ali. E é muito louco, né? Porque nos Estados Unidos tem um grupo bem controverso, lógico. E eu não tô aqui defendendo o grupo em todas as coisas, né? Mas tem os Amish, né? Que eles vivem em comunidades e eles não têm energia elétrica e tal. E é um grupo cristão, né? Então eles têm todas as suas regras lá e doutrinas, né? E aí um dia falando pra eles assim, mas por que vocês não têm carro, por exemplo? Eles não deixam entrar carro, né? Eles falam assim, mas porque no momento que a gente deixar entrar carro, nós vamos dirigir pra longe um do outro. É verdade. Só porque eu tenho carro que eu moro tão longe um do outro. Né? É verdade. É verdade. Eu quero ficar à distância que eu possa ir andando lá pro meu irmão, né? Nessa comunhão. E isso é muito doido, né? E a gente construir uma sociedade em torno da comunhão, né? Que é essa ideia, a gente construir a nossa agenda em torno da comunhão. Isso, aí eu queria até continuar dessa forma, né? Como ter comunhão. Então a primeira coisa que eu tinha falado era de se sentar junto na dor da pessoa, né? Mas acho que a segunda forma, a segunda coisa que eu diria pra galera que tá nos assistindo é intencionalidade, né? É saber, não tem comunhão por acidente. Ainda mais hoje na sociedade que a gente vive. Nesse mundo caído. Nós precisamos ser intencionais. Então eu queria desafiar todo mundo que tá aqui a, uma vez, você colocasse uma frequência, né? Uma disciplina, né? Eu terei comunhão uma vez por semana. E o que é comunhão? É esse espaço de ser verdadeiro um com o outro, tá? De conhecer e se deixar ser conhecido. Comunhão não é fazer churrasco só, tá? Pode acontecer em um churrasco, mas é esse lugar de vulnerabilidade onde você pode ter suas emoções mais reveladas, você pode abrir seu coração, você pode chorar, você pode rir, você pode contar uma alegria, porque o outro vai se alegrar e se entristecer. Então, precisa de intencionalidade, né? Então, marcar na agenda. Sim, né? Sim. Foi algo que até nesse ano a gente pôde experimentar um pouco, né? Exato. Tem um monte de compromisso? Tem, mas é um compromisso. Então tem duas coisas que a gente faz, né? Eu e o Johnny. Nós temos DNA semanal. Então toda quarta tem lá a igreja caseira com um grupo de pessoas da nossa igreja e tal. E estamos lá toda quarta-feira, né? Ou se esforçando para quase todas estarmos juntos e tal. Então é um espaço de comunhão. E nós temos um grupo, né, de 3 casais que a gente marca uma vez ao mês, né?
gente se vê mais vezes, mas uma vez ao mês é marcado na agenda. Entendeu? Então, assim, não tem pregação, não tem trabalho, não tem nada. Nós vamos estar lá, uma vez ao mês, pra gente estar junto, e quando dá, a gente viaja e passa alguns dias a mais juntos, né? Mas é marcado. E eu posso testemunhar, assim, desses vários aspectos de como a comunhão é cura, né? De como a comunhão vai gerando saúde em nós, porque lá, 18 anos atrás, a comunhão, você estar presente no meio da dor, foi cura pra mim naquele período, né? Aquilo foi determinante pra eu conhecer ao Senhor. E hoje, 18 anos depois, é cura pra mim, é cura pra nossa casa, pra nossa família, nessa intencionalidade em meio a situações normais da vida, né? Porque a gente teve momentos, assim, de fazer coisas muito legais. Porque não pode ser, comunhão não pode ser só lugar de emergência, né? Exato. Morrendo de dor, preciso de amigos. Exatamente. Não, tem ela é vital, né? Ela é o ar, ela é a água, né? justamente essa comunhão do dia a dia, do dia a dia que faz com que a gente não tenha nenhum tipo de vergonha em na hora da emergência. Por exemplo, hoje, se precisasse ligar pra você no meio da madrugada, eu ligaria sem vergonha. Exato. Porque existe uma relação que sustenta aquilo, Construída, né? Construída, que é o que eu vejo em Jesus e Lázaro, né? É uma relação construída que permite acesso às inconveniências, né? Vou deixar, né? Eu vou deixar sofrer, eu vou entrar dentro do sofrimento e eu vou permitir que ele entre dentro do meu sofrimento, né? Porque eu vejo em Lázaro essa ideia, Jesus chamando um amigo para participar da sua dor, né? O problema ali, a dor ali, não era de Lázaro. A dor era de Jesus, tanto é que a hora que ele chama Lázaro, ele dá um berro de desespero. A palavra diz que ele gritou. A dor quem estava sentindo naquele momento, e o Tim Keller fala isso no livro, se eu não me engano, é no Encontros com Jesus, né? Ele diz que naquele momento, Jesus estava dizendo para Lázaro, sai para fora, porque quem vai entrar dentro de um túmulo sou eu. Então, o túmulo é meu. E eu estava te chamando como um amigo para poder participar de uma dor minha. E aí eu lembrei daquilo que a gente até viveu num dos nossos encontros de igreja caseira, né? Com a irmã Rama. Falando sobre essa angústia de Jesus no Getsemane. Quem vai participar com ele, Quem vai participar da dor comigo, né? E a amizade, né? Amizade. Quem vai compadecer. Quem vai compadecer. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora. Esse desejo de Jesus de ter alguém nas suas próprias dores. E aí a gente vai construindo uma relação de amizade para poder construir uma relação de compaixão verdadeira, né? E aí, de novo, não dá para nascer no dia da emergência, né? Então isso é construído, e quando chega o dia mal, o imprevisto, tem amigos lá, né? Agora, a terceira coisa que eu diria também é que seja amigo. Não fica procurando amigo. Que sentido? Porque a gente sempre tem a desculpa. Mas aí é fácil, né? Porque o Johnny, não sei o quê, não sei o que lá. Seja amigo. Não fica na desculpa de aqui eu não tenho pessoas. Mas fulano me traiu. Fulano... Tá, você permaneça sendo amigo e fazendo o seu caminho, em obediência ao Senhor. Você busca comer. Douglas, eu tô há muito tempo fazendo. Intensifica, vai mais, vai pra oração, intercede. Seja amigo. Acho que um dos erros é ficar buscando e cobrando os outros de serem amigos. Buscar ter e não ser, né? É muito comum a gente falar assim, mas fulano não me manda mensagem. Quando é que você mandou mensagem? Uma vez eu lembro num aniversário meu, eu recebi pouquíssimas mensagens no meu aniversário, né? Eu te mandei. Não, mas não lembro. Mas foi anos atrás, antes de rede social, sim, de estar mais presente na rede social, porque aí acaba acontecendo, e também de várias pessoas, né, que nem são próximas de você. Mas era uma época antes disso, então eu recebi pouquíssimas mensagens, assim. Provavelmente você tenha mandado mesmo. Mas aí eu parei, assim, meio chateado no final do dia. Mas, cara, eu senti o Espírito ministrando no meu coração. Tipo, quantas mensagens você mandou de aniversário pra alguém? É verdade que era pouquíssimas. É meu pai, minha mãe, a Val, entendeu? E meu sogro e minha sogra, tipo assim, meus irmãos. Eu não mandava pra ninguém. E talvez foi as pessoas que me mandaram. Quem eu mandei um aniversário. Então, é muito fácil a gente ficar nessa posição de, poxa,
né? Não me mandaram mensagem, mas a única coisa que Deus nos deu controle é você ser amigo. Então, comunhão precisa partir da gente. Quem tá ouvindo o podcast é você, não é as pessoas da sua igreja. Então, é você que Deus está chamando para despertar para comunhão e talvez ser um testemunho para outros, né? Eu acho que a gente volta lá no jardim, né? Essa ideia do ter para poder ser Será humano. é o engano. É a própria definição do que é o engano. Não, no dia que eu tiver, aí eu serei. Você será depois de alguma coisa. Não, você é. Você foi feito para ser. E aí, do ser. Então, a crise maior não é do ter amigos. Eu sou. Do ser. Eu sou. O que mais? O que você diria? Sim, eu diria, Dô, que Como é que alguém cresce em comunhão? crescer em comunhão é também uma resposta a estar com Deus. Ok. Acho que existe essa intencionalidade, existe a compaixão, mas nada disso vai ser durável, nada disso vai ser sustentável se não for o resultado da contemplação do próprio Deus em uma profunda comunhão. Então, Entendi. eu diria que a gente sente na solitude para poder revelar na comunhão. Ok. Então, estar com Deus, priorizar a comunhão com Deus, esse relacionamento com Deus. E eu percebo isso na minha prática. Quando eu passo tempo com Deus, eu me torno uma pessoa mais amável. Eu me torno uma pessoa mais amorosa. Eu me torno uma pessoa mais compassiva. Se não é só disciplina, né? É só comportamento. Não tem estrutura. Então, eu diria que para crescer em comunhão, a gente tem que crescer no relacionamento profundo com o Senhor. Tem que priorizar. Começar o dia, antes de pensar em qualquer ação que eu possa fazer a alguém, me expor a Deus me amando. Porque se eu me exponho a esse ver Deus me amando, eu vou poder agora repetir isso e revelar isso amando alguém. Muito bom. É interessante porque até quando a gente, por exemplo, para todo mundo que tá nos ouvindo aqui, talvez você tenha uma pessoa que você tem dificuldade com ela e, na verdade, ela te irrita profundamente, você não gosta de estar perto dela. Observa isso, que geralmente essa pessoa, ela aciona um ídolo do seu coração. Geralmente ela aciona uma área que você não deixou morrer, né? Não negou a si mesmo, não levou pra cruz e tá vivinho dentro de você. Então você pensa assim, pô, não vou com a cara, né? Antes a gente falava, né? O santo não bate. Fulano tal. Mas também ele só fala de academia, que aponta pra alguma coisa aí que você não quis mexer e tal. Porque o morto não tem dificuldade de ter comunhão com ninguém. Não significa que você vai ter comunhão com todo mundo, porque a pessoa tem que responder. Mas da sua parte, você tá aberto. E aí você ir para esse lugar de comunhão com Deus, esse lugar de se expor ao Senhor e falar, Senhor, por que eu tenho tanta dificuldade com fulano? Por que meu coração rejeita tal pessoa? E aqui eu não tô falando de pessoas que estão afundadas no pecado, que estão apóstatas, não. Que até a palavra vai falar para você se afastar de certos tipos de pessoas. Eu tô falando de pessoas que a personalidade, que o jeito tal, você te incomoda. E aí você ir para diante do Senhor e falar, o que tá acontecendo aqui? O que precisa morrer em mim? O que precisa morrer? E, cara, isso é muito comum, por exemplo, em início de casamento. É muito comum, muitas pessoas se separam no início de casamento. Por quê? Porque vai pra dentro da casa e os dois estão nus agora. E aí começa cada um vir pra fora, suas personalidades, seus gostos, suas coisas. E de repente fala, cara, tá me irritando. Né? Você ouve aconselhamento, fulano tá me irritando e tal. E é briga constante. O outro abre a boca, o outro já tá reagindo e tal. Mas é por quê? Porque acionou o ídolo do coração do outro. E se não for pra Cristo, pra morrer, pra ser lapidado, termina em divisão, né? Eu diria que essa comunhão verdadeira é abraçar o sofrimento do outro, mas também é abraçar o seu sofrimento, abraçar a sua dor, porque você percebe que o outro te incomoda. Exato. Isso porque às vezes a gente vem nessa mentalidade mais piedosa, talvez mais pietista, de que, não, eu vou me compadecer de você. Sim, da sua dor. Da sua dor. Mas
Se a relação me causa dor, e hoje a gente tá numa moda assim, né, de que em nome da saúde mental, você tem que evitar pessoas tóxicas, você tem que se afastar de pessoas que te fazem sofrer. E tá criando meio que uma psicolatria, assim, né? É uma idolatria da saúde mental. Antes tinha a teologia da prosperidade, hoje é a teologia do bem-estar, né? Exato, exato. E aí, não, você me dá gatilho. Você me faz mal, você… E o lance é que às vezes sim, você vai ter que se afastar em alguns momentos, mas você precisa levar pra diante do Senhor pra ser curado. Exatamente. Não é só se afasta do fulano e pronto, tá tudo bem. Tomar não, tem que… a sua cruz, é o seu sofrimento. Não é só ajudar o outro a carregar a cruz dele, que também é um mandamento bíblico. Sim. Suporte um ao outro, não. É tomar a minha cruz e falar, cara, o que isso aqui revela sobre a minha natureza, sobre feridas do meu coração, sobre ídolos que estão aqui em mim e que tem que morrer na cruz. Então eu diria que a comunhão, talvez a imagem que representa a comunhão para mim é cruz. Muito bom. É o próprio Cristo, em meio à sua jornada no Calvário, precisando de um Simão Cirineu para carregar a cruz junto com ele. E nós vamos ser essas pessoas que vamos carregar a nossa, mas que vamos também, em alguns momentos, ser suporte para outros ali, com um objetivo. E aí até eu falaria isso, que uma coisa fundamental na vida de todo mundo aqui é o discipulado. E às vezes a gente ficou colocando o discipulado só como vamos sentar num café 1 hora por dia e abrir a Bíblia e você faz umas perguntas para mim e eu respondo. E, na verdade, é muito mais do que isso, né? É nesse lugar de comunhão. Então, nesse grupo de 2 ou 3, né, que você tem profunda comunhão ali, é um discipulado muito profundo, né? E é muito doido porque tem encontros que você é o meu discipulador e tem encontros que eu sou o seu. Né, tem encontros que eu vou com a fome e você tem o que lá dar de comer, e tem encontros que é o contrário, né? E é muito comum isso. Por quê? Porque às vezes um cara é muito bom no casamento e péssimo em finanças. Sim. E o outro é bom demais em gerar, ser um bom mordomo de Deus, mas péssimo em disciplina. E aí o outro é muito disciplinado. E a gente vai ali nas nossas pobrezas e riquezas, né? Como Paulo Borges diz, trazendo para a mesa e todo mundo sai alimentado, né? E até vai ser o tema… discipulado, assim, eu creio que é o tema desse ano para nós, assim, e vai ser o tema de uma conferência nova que a gente vai fazer. E eu queria até convidar todo mundo que tá aqui com a gente, fazer um convite, que nós vamos ter a Conferência Talmidim em 2026. Vai ser dia 7 de março, né? Correto? 7 de março. Vai ser completamente online, porque eu quero alcançar todo mundo aí, para você estar junto com a gente. Então, 7 de março, online, nós vamos fazer aí o dia todo, então você vai estar o dia inteiro junto com a gente, vai ter PDF, vai ter recurso, vai entrar gente online, vai ser muito legal. Um dos nossos convidados, eu vou falar um para vocês, depois a gente fala de todos para vocês, mas o pastor Abe Uber, que é uma autoridade no assunto de discipulado, vai estar aqui com a gente para a gente conversar sobre isso e a gente equipar a igreja brasileira em relação a esse assunto. Então, marca na sua agenda, 7 de março. Vou deixar o link aqui para você já fazer a sua inscrição. É gratuito, é aberto para todo mundo, mas eu gostaria que você se inscrevesse para a gente poder ir mandando material para você, já vocês preparando aí para estar na Conferência Talmidim 2026. A Talmidim se tornou um grupo tão legal que a gente quer fazer essa experiência, essa conferência junto com vocês. Então, não falte de jeito nenhum, que vai ser muito legal. Eu vou estar lá. Você vai estar lá? Eu vou. Meu amigo, obrigado. Obrigado pela sua amizade. Que isso, obrigado por essa comunhão. Mais um ano de comunhão. Mais um ano de comunhão. Bom demais, sou muito rico, isso não é sobre dinheiro. Sim, exatamente. Obrigado, meu amigo, e feliz demais por esse tempo, por esse papo. E é o seguinte, você foi abençoado por esse papo, você tem uma obrigação, que é não deixar ficar em você apenas. Você vai mandar para um grupo de pessoas que você vai depois conversar com essas pessoas sobre isso aqui que a gente falou. Tá? Fala assim, tá aí, ouve, porque nós vamos ter que dar um jeito nesse assunto aí, viu? Assunto sério. Manda assim, urgente, assista, né? Que é sobre nós. E aí depois você vai dar uma resposta a tudo isso. Então, se você lembrou de alguém durante esse podcast, manda para alguém aí. Também curte esse vídeo, que a própria plataforma dá um jeito de divulgar mais ainda. E se inscreve aqui no canal, que a gente quer chegar a 3 milhões de pessoas declarando:
eu sou uma cópia de Jesus. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Tô aqui para agradecer você que tá sempre aqui com a gente no podcast Jesus Copy. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas e a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito. Quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer, ó, isso aqui é relevante e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Jesus Copy. Agora, tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui, é se tornando um membro aqui do canal Jesus Copy, é se tornando um Jesus Copies, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Jesus Copy. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Jesus Copy. Deus abençoe você.